Olá, eu me chamo Camila Soares e eu vou falar um pouco sobre a doença de Alzheimer. Aqui são alguns tópicos que eu vou abordar durante essa apresentação. Bom, para começar, vou falar um pouco sobre a definição da doença de Alzheimer, que ela se caracteriza como um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, e apresenta um comprometimento progressivo das atividades da vida diária e de uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais. Ela surge mais frequentemente em pessoas acima de 65 anos e ela pode ser tanto causada por fatores genéticos quanto ambientais. Em 1901, Alois Alzheimer ele descreveu o primeiro caso da doença de Alzheimer. No caso, o primeiro caso a ser relatado. Ele descreveu o caso de August, de 51 anos, que ela foi internada no dia 25 de novembro de 1901, no sanatório de psiquiatria de Frankfurt, e após 5 anos ela morreu nesse mesmo sanatório. Os sintomas da doença intrigaram tanto o médico que ele resolveu fazer uma necrópsia do cérebro da paciente. E em 1906 ele descreveu pela primeira vez a doença, apresentando no encontro de psiquiatras do sudeste da Alemanha, um trabalho que daria origem a uma das maiores descobertas da medicina. Sobre epidemiologia, estudos de prevalência estimam que um total de aproximadamente 5,4 milhões de indivíduos com doença de Alzheimer nos Estados Unidos no ano de 2016, com uma taxa em torno de 11% para indivíduos com 65 anos ou mais e 32% para aqueles com 85 anos ou mais. E essas projeções para 2050 estimam que em torno de 7 milhões de pessoas com 85 anos poderão ter doença de Alzheimer, que de modo a representar metade da população com 65 anos por essa doença. Então, em 2050, estima-se que 50% da população com 65 anos vão ter essa doença. Já no Brasil, a porcentagem de 7,7 por mil pessoas anos indivíduos com mais de 65 anos. E essa taxa de incidência, ela dobra a cada 5 anos, praticamente. Sobre a origem da doença de Alzheimer, existem algumas teorias, mas não se sabe ao certo a causa principal da doença. No entanto, sabe-se de alguns fatores histopatológicos, como, por exemplo, a maciça perda sináptica e a morte neural. Ela é observada nessas regiões cerebrais que são responsáveis pelas funções cognitivas, e essas regiões incluem o córtex cerebral, o hipocampo, o córtex entorrinal e o estriado ventral. Nessa foto aqui, nessa imagem, a gente pode ver as diferenças no primeiro cérebro, que é o cérebro normal, o segundo é com Alzheimer moderado e já no último é Alzheimer severa. A gente pode ver que tem uma grande diferença nos córtex e também nessa outra parte da imagem mostra as sinapses feitas pelos neurônios e mostra como é a primeira, que no caso é uma normal, e a segunda, que é de uma pessoa que tem Alzheimer. E essas características presentes no parênquima cerebral dos pacientes, eles incluem depósitos fibrilares amiloidais localizados na parede dos vasos sanguíneos, e eles são associados a uma variedade de diferentes tipos de placas senis, que tem esse acúmulo de filamentos anormais da proteína tal e, consequentemente, formação de novelos neurofibrilares, que, por conta disso, ocorre a perda neural e sináptica, ativação da glia e inflamação. Nessa foto, nessa imagem aqui, a gente pode ver neurônios normais e já neurônios com Alzheimer, que tem essas placas amiloidais, esses depósitos e também esse acúmulo de filamentos anormais. Sobre a etiologia, como eu disse anteriormente, ela permanece definida, mas tem um grande progresso na compreensão por conta dos mecanismos bioquímicos e genéticos. Então, é sabido, por exemplo, que o fragmento de 42 aminoácidos de proteína precursora beta-amiloide tem alta relevância na patogênese das placas senis.
é que a maioria das formas familiares da doença é associada a essa superprodução dessa proteína. E algumas proteínas compõem os enovelados neurofibrilares, mais especialmente a proteína tau, hiperfibrilada e a ubiquitina, foram identificados, mas a relação entre a formação das placas e a formação do enovelado neurofibrilar e a lesão celular permanece incerta. Sabe-se que o alelo E4 do gene da a poliproteína E é cerca de 3 vezes mais frequente nas pessoas com doença de Alzheimer do que pessoas que não possuem a doença. A principal hipótese que estabelece o processo degenerativo da doença de Alzheimer é sobre o desencadeamento da hiperprodução pela hiperprodução ou diminuição do clérice e, consequentemente, o acúmulo de peptídeo beta-amiloide dos seus cerebrais acometidos, bem como os emaranhados neurofibrilares da proteína tau, que acompanha alterações homeostáticas que levam ao colapso do citoesqueleto neural. Normalmente, a APP é clivada pela proteína alfa-secretase e ela gera peptídeos solúveis. Já na doença de Alzheimer, ocorre uma clivagem alternativa, sequencial pelas secretases beta e gama, gerando peptídeos insolúveis que se agregam e se depositam no espaço extracelular. Dessa forma, desencadeia a cascata de eventos patológicos que culminam com a morte neural e a formação das placas senis e neuríticas. Já por outro lado, os emaranhados neurofibrilares são depósitos intracelulares compostos por proteína tal hiperfosforilada. E, normalmente, a proteína tal é responsável pela manutenção da integridade dos microtúbulos intraneurais, função que se perde com o processo de hiposfosforilação. Aí, nessa imagem, a gente pode ver a via não aminogênica normal e já a via que ocorre com a doença de Alzheimer. Já os sintomas da doença de Alzheimer variam de acordo com cada paciente. Entretanto, existem sintomas mais comuns, como a memória a curto prazo e o raciocínio, que são afetados logo nas primeiras fases. A progressão da doença ocorre confusão, ocorre agressividade, irritabilidade, variações de humor, problemas com a linguagem, afetando também a memória a longo prazo. É uma doença incapacitante porque ela afeta a memória, o pensamento, o comportamento e a capacidade da pessoa de executar as atividades do dia a dia, e produz um impacto na família e nos cuidadores. Aí ela se divide em 4 estágios. O estágio 1, que é o inicial, o estágio 2, que é o moderado, o estágio 3, que é o grave, e o estágio 4, que é o terminal. Como características, no estágio 1, a gente tem alterações na memória, na personalidade, nas habilidades visuais e espaciais. No estágio 2, a gente tem a dificuldade para falar, realizar atividades simples e coordenar movimentos, agitação, insônia. Já no estágio 3, a gente tem a resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, dificuldade de deficiência motora progressiva. E já no estágio 4, a gente tem a restrição ao leito, a gente tem o autismo, dor e deglutição, infecções decorrentes. Com relação ao diagnóstico, o clínico, que é por meio de anamneses, onde serão feitas várias perguntas para o paciente a fim de verificar se ele tem esses sintomas iniciais, e como exames complementares a gente pode usar a tomografia e ressonância magnética para escolher outras doenças, a avaliação profunda das atividades cognitivas da pessoa, e no quesito laboratorial a gente pode citar a pesquisa da proteína amiloide e fosfotal. E para testes de rastreio a gente tem o mini-COD, mini-mental e o teste do relógio. Nesses testes, o médico ele avalia a capacidade de memória recente da pessoa, entre outras coisas, por meio de um questionário. Já no diagnóstico diferencial, a gente pode citar
intoxicação por drogas medicamentosas, depressão, pseudodemência, alterações metabólicas e hidroeletrolíticas, doenças cerebrovasculares e outras demências. Sobre o tratamento, ele deve ser multidisciplinar e deve envolver os diversos sinais e sintomas da doença e suas peculiaridades de conduta. E essa abordagem terapêutica ela tem como objetivo reduzir os sintomas e não impedir não impedem a progressão da doença, já que a doença de Alzheimer não tem cura. Então, é só como um modo de tratar os sintomas. E um modo possível de tratar a doença é utilizar medicamentos que inibam a degradação da acetilcolina. Como exemplo, a gente pode citar a donepezila, tem sob a forma de comprimidos de 5 a 10 miligramas, a galantamina, e que são cápsulas de liberação prolongadas, tem de 8, 16 e 24 miligramas, e a rivastigmina, que são cápsulas de 1,5, 3, 4,5 e 6 miligramas, são solução oral, e na solução oral de 25 miligramas por ml. Como tratamento não farmacológico, podemos citar atividades de estimulação cognitiva, social e física que beneficiam a manutenção da habilidade e favorecem a funcionalidade. O treinamento de funções cognitivas como atenção, memória, linguagem, orientação e a utilização de estratégias compensatórias são muito úteis para investimento em qualidade de vida e para estimulação cognitiva. Fora essas atividades, a alimentação também e o apoio da família, porque é difícil, é um período muito difícil para tanto para a família quanto para a pessoa que está sofrendo com a doença. É uma coisa assim totalmente fora da realidade para eles, uma coisa nova.